que está aqui alguns versículos sobre a Páscoa, no Antigo Testamento, no Novo. Êxodo 11 em diante. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. E eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação, também o sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles. Então, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, pão sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vossos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na vega da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na vega da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tens dito, e ide abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam ao povo, e apressando-se para lançá-lo da terra, porque dizia: Todos seremos mortos. 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse suas maçadeiras, atadas suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediu aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em que os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será guardada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor,
que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, para que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, tudo tem um significado espiritual. Páscoa aponta para Cristo, para a igreja, para o procedimento dos cristãos e para a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Tem vários outros versículos que podemos aqui citar, né? Que o povo comemorava a Páscoa aqui em Crônicas. Você tem aqui vários versículos. Esdras, que celebrava a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. E Esdras aqui diz, e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes levitas se tinham purificado como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, para si mesmo. Tinham que estar limpos, né? Isso tem uma conotação espiritual de santificação, de santidade. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundície das nações da terra para buscar o Senhor Deus de Israel. Era um momento de avivamento, de aproximação para Deus. Tinha que estar circuncidado, limpo, purificado, santificado para participar da Páscoa. Assim é o Novo Testamento, né? Cordeiro Pascual, que é Cristo, que morreu e ressuscitou. Para receber a Cristo e ser recebido por Cristo tem que estar limpo, purificado. Mateus 26, 18. E ele disse: ide à cidade, um certo homem diz: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus aí também separou a Páscoa, né? Marcos 14, 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, sem fermento, né? E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Pães asmos, sem fermento. Fermento é símbolo de maldade. Pela fé, Hebreus 11, 28, pela fé celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então, ele tinha um significado. Páscoa significa passagem, poupar. E o sangue de Jesus, aquele sangue nos umbrais das portas, que seria poupado daquele anjo que ia destruir os primogênitos de toda a casa, e que tivesse o sangue nas portas, os umbrais da porta não seriam mortos, iria passar, iria pular, iria poupar. Então em Cristo somos poupados, através do sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que passou da morte para a vida, o Cordeiro que ressuscitou, morreu e ressuscitou. Somos poupados, passamos da morte eterna, somos poupados da morte eterna e passamos para uma nova vida com Cristo, mas temos que estar circuncidados, igual lá falava no Antigo Testamento, circuncidados, aí no caso é o sentido espiritual, circuncidar não o corpo, mas o coração, e tem que estar limpo, como falava, né? Limpo de coração, vida santificada, para experimentar do Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa. Então tá aí os versículos, tem vários outros versículos, como você pode ver. Gostou?
compartilhe, inscreva-se, deixe seu comentário.